Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, motivo de grande alegria estar com vocês, adorando o Senhor. Agora estive pela manhã na escola dominical e agora no culto solene, vendo essas maravilhas aqui que o Senhor tem operado. Realmente, a gente se emociona e agradece ao Senhor pela sua misericórdia infinita e pede que Ele nos encha mais da sua graça e da sua compaixão. Nesse instante, queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Na verdade, eu vou começar em alguns versos do capítulo 4, e aí o ápice daquilo que eu quero falar está no capítulo 5 de Gálatas. Mas vou começar a partir do capítulo 4, versículo 12, fazendo de fato, de verdade, um recorte aqui de alguns versos. Então, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 12. Gálatas 4, a partir do versículo 12. Diz assim a inerrante palavra do Senhor, palavra de salvação. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Versículo de número 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Versículo 21, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Versículo de número 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos circuncidardes ou vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E usa-me como instrumento nas Tuas mãos, a fim de que eu proclame as Tuas verdades e somente elas. Senhor Deus, abençoe o Teu povo, para que uma vez, tendo visto aqui a Tua palavra dramatizada, agora possa ver também ela pregada. E possa, aquele que já Te conhece, possa ser alimentado espiritualmente, o que não Te conhece possa ser convertido. Por amor do Teu próprio nome, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, a carta de Gálatas, é uma carta muito especial para o cristianismo e foi especial na vida de diversos personagens das Escrituras. Entre eles, eu quero destacar Martinho Lutero.
Lutero foi, de fato, tocado pelo Espírito Santo de Deus a partir da carta de Gálatas. Ele gostava tanto dessa carta, mas tanto que ele apelidava sua esposa, Catarina Vambora, a Kate, né, de Gálatas, ou, na verdade, chamava a carta de Gálatas de minha Kate, né, minha Catarina. Ele amava tanto essa carta, ele gostava tanto dela, ele foi tão transformado por ela, que ele a apelidava com o nome da sua esposa. E ele dizia que isso era um apelido tanto para a carta quanto para a esposa, né? Na verdade, era uma demonstração de carinho para as duas partes, uma vez que ele amava demais as duas. Isso porque ela fala de liberdade, né? A famosa Carta da Liberdade. E Martinho Lutero, ele, como você conhece bem a história, assistiu filme, algo dessa natureza, viu que ele tentou de diversas maneiras se justificar diante de Deus. Há relatos de que ele iria a Staupitz, né, Johannes von Staupitz, que era o seu confessor, né? Ele ia lá, e todo o tempo se confessar, cometia o pecado, se confessava, cometia o pecado, se confessava, virava as costas, ele dizia: Staupitz, eu lembrei de outro pecado que eu cometi. Até que Staupitz se zangou com ele e disse o seguinte: cara, vai lá e comete um pecado digno de ser confessado. Vai lá e mata tua mãe, Lutero. Vai lá e comete adultério. E aí você vem aqui. Claro que ele não queria que ele fizesse isso, obviamente. E o que ele queria é que ele entendesse que o homem não se justifica pelas obras. O homem é justificado somente pela fé. É isso que ele queria entender. E Lutero entende. Quando ele entende, ele chama isso de a doce troca, né? É isso, assim que Lutero chamava a justificação. Ele diz que é a doce troca porque Deus pega a justiça de Cristo, deposita sobre mim e pega a minha impureza e deposita sobre Cristo. Ele disse: essa é a troca maravilhosa, essa é a doce troca. É a troca que eu amo. Ele pegou os meus pecados, depositou sobre Cristo, pegou a justiça de Cristo e depositou sobre mim de tal forma que Cristo é justo e justificador daqueles que creem nele. Então, isso é a liberdade cristã. Essa é a liberdade cristã. Isso é que nós chamamos, de fato, de verdade, de liberdade. Agora, nós temos que tomar cuidado no que diz respeito à responsabilidade humana, tá? Entenda o que eu estou dizendo. No que diz respeito à responsabilidade humana, nós precisamos zelar pela nossa liberdade. Porque tem muita gente que diz o seguinte, ainda mais hoje, né? Quando estourou o movimento reformado no mundo, né, muita gente rejeitou. E quando ele entrou no Brasil também, muita gente rejeitou o movimento reformado. E hoje, graças a Deus, ele tem crescido bastante aí pelas mídias sociais, veio a pandemia, muita gente assistiu o vídeo, muita gente se aproximou da fé reformada, graças a Deus. Mas, irmãos, tem muita gente que diz o que é reformado e não entende ainda o que é a teologia reformada de fato, de verdade, o que é a teologia bíblica, nem reformada em si, bíblica. O que Paulo ensinava, o que Moisés ensinou, o que os profetas ensinaram acerca de liberdade cristã. Eles ensinaram que a liberdade cristã ela é a demonstração de que nós fomos libertos do cativeiro do pecado, nós estávamos escravos no cativeiro do pecado e da morte, e Deus nos libertou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E também essa teologia da liberdade me diz que eu preciso zelar por ela, e esse é o segundo aspecto que eu quero pegar para nós nessa noite. A minha responsabilidade de zelar pela liberdade cristã, ou liberdade em Cristo. Nossa responsabilidade de zelar por nossa liberdade em Cristo Jesus. Tudo bem, a salvação é unilateral. Ela depende somente do Senhor, mas no que toca à responsabilidade humana, eu preciso zelar. E é por isso que Paulo vai dizer que aqueles que abandonam da graça decaíram. Não é que perderam a salvação. Na verdade, é como disse João, se eles foram, é porque nunca foram dos nossos de fato de verdade. O que acontece é que, no que diz respeito à responsabilidade humana, nós precisamos, sim, zelar para que estejamos sempre debaixo da graça do Senhor. Essa carta, como eu disse, é uma carta chamada Carta da Liberdade. Ela pode ser dividida em 3 partes. O assunto aqui é liberdade. Então, Paulo, ele começa fazendo a sua defesa e depois ele bota a doutrina da liberdade, depois a prática da liberdade. A ideia de Paulo era mais ou menos o seguinte: Paulo pregou naquela região da Galácia, né, Icônio, Listra, Antioquia, né, aquela região da Galácia, né, Paulo passou por lá pregando, e depois que Paulo foi embora, já depois de um bom tempo,
alguns indivíduos se introduziram na igreja e começaram a pregar o falso evangelho. O nome deles eram conhecidos como os judaizantes, é assim que os hermeneutas, então, os definem, né? Na verdade, estudando a sua história, obviamente, né? Os judaizantes. Os judaizantes, então, eram pessoas que diziam que você precisa cumprir todo aquele ritual do Antigo Testamento para você ser salvo, né? Você precisa cumprir toda aquela cerimônia do Antigo Testamento, circuncidar para que você seja salvo. Então, Paulo saiu dali, Paulo pregou a salvação pela graça, a liberdade em Cristo, ele virou as costas, meu irmão. Quando ele virou as costas, vieram os judaizantes, pregaram o falso evangelho, e Paulo agora tem o dever, claro, diante do Senhor, de escrever a carta, e Paulo faz a carta com uma certa decepção, como você vai perceber aqui, porque ele ficou admirado. Logo no capítulo 1 ele diz: eu estou admirado porque vocês tão depressa passaram no evangelho da graça para o evangelho das obras. É incrível como vocês passaram do evangelho da graça para o evangelho das obras. E aí, então, Paulo escreve a carta, que pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, a ideia dos judaizantes é: como é que eu faço para derrubar a doutrina de Paulo? Primeiro, eu ataco ele. Eu digo que ele não é um apóstolo credenciado. Capítulo 1 e capítulo 2, Paulo defender o seu apostolado. Ele disse: eu sou o apóstolo da graça. Então, todo o tempo, Paulo vai defender, no capítulo 1 e capítulo 2, o seu apostolado. Capítulo 3, capítulo 4, é a doutrina da liberdade cristã. Então, primeiro eu sou o apóstolo da liberdade, o apóstolo da graça. Capítulo 3, capítulo 4, eu defendo a doutrina da liberdade, a doutrina da graça, e agora ele vai articular isso doutrinariamente, vai dar a base disso, e no capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar da ética da liberdade, ou como é que você pratica a liberdade cristã. Então, 3 partes e uma ideia principal. Liberdade, mais especificamente, ele vai falar do meu dever de lutar ou de trabalhar pela manutenção da minha liberdade em Cristo. Eu fui salvo pela graça. Jamais eu posso pensar que sou salvo pelas obras. Jamais. Em nenhum momento. Isso é uma tentação minha, do meu coração e do seu. Então, veja comigo, porque capítulo 4, Paulo eu estou pegando o capítulo 4 aqui, alguns recortes para você entender a grande argumentação de Paulo sobre a necessidade de nós lutarmos, de nós mantermos, de nós zelarmos pela nossa liberdade em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 12, veja aí Paulo vai mostrar um receio que ele tem, né? Na verdade, voltando um pouquinho, né? Volte para o versículo 8, um pouquinho antes ainda, Paulo vai falar de um receio que ele tem. Aí sim, no versículo 12 até o versículo 20, Paulo vai falar de uma perplexidade dele. Depois Paulo vai explicar a liberdade a partir do Antigo Testamento. E depois Paulo vai falar, propriamente dito, de quais são as características da liberdade cristã para que você não perca de jeito nenhum. Vamos ver aqui cada uma delas rapidamente. Meu auge, meu foco principal é o capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, mas eu quero ir aí pegando já alguns recortes desde o capítulo 4, como fiz leitura do versículo 12, agora veja o versículo 11. A primeira coisa que Paulo faz aqui é dizer que ele está receoso. Ele está receoso. Versículo de número 11, é claro, ele diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Mas antes, ele diz no versículo 8, né? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Primeira coisa que Paulo faz aqui, dentro desse texto, essa perícope aqui que nós estamos abarcando, ele olha para a situação da igreja e ele tem que apelar, ele tem que fazer de tudo para que ela não volte atrás e perca a sua liberdade. E aí o que ele faz? Ele faz aqui uma digressão histórica. Ele diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, rapaz, vocês eram um bando de povo que nem conhecia a Deus. Quando eu preguei na minha viagem missionária até vocês, passei nessa região, vocês nem conheciam o Senhor e eu preguei o Evangelho. Às vezes, irmãos, para nós não perdermos a nossa liberdade, de vez em quando alguém tem que jogar uma realidade de choque em nós, ou dar um choque na gente e dizer o seguinte: rapaz, você está voltando a ser como se fosse um adorador de Deus estranho. Você que um dia fez a profissão de fé. E aí um cuidado para nós que fazemos a profissão de fé, para nunca voltarmos atrás, para não ser necessário cartas como essa. Paulo aqui dizendo o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses estranhos, que por natureza não são, nem são deuses. Mas vocês estavam lá, e por que vocês estão querendo voltar de novo?
para o mesmo tipo de adoração, o mesmo tipo de pecado que é isso. Versículo 9. Mas agora que conheceis, e aí depois dele fazer a digressão histórica, ele disse, mas agora vocês conhecem, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por ele, aí Paulo diz o seguinte, lembrando que nem quem nos conhece primeiro é Deus, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Ele diz, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Zela pela tua liberdade, quer voltar de novo à escravidão? Quer voltar à escravidão de adorar ídolos, de não conhecer a Deus? De ser como os ídolos, porque essa é a sequência, né, como diz o G.K. Bill, né, naquele livro sobre a idolatria, a teologia bíblica da idolatria, né, você se torna aquilo que adora. Se você adora um ídolo, você se torna igualzinho a ele, baseado no Salmo 15, igualzinho a ele. Tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não veem. É assim que se torna aquele que adora o ídolo. Você se torna igualzinho àquilo que você está adorando. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro, se tornou igual a ele. Isso já é uma punição realmente pela idolatria. Aí Paulo está dizendo o seguinte, de novo, está querendo voltar a rudimento. O que Paulo chama de rudimento aqui é voltar de novo a culto no templo, matar o cordeiro, circuncisão, fazer todo o ritual do Antigo Testamento. É isso que vocês querem? De vez em quando a gente entra na fé cristã, e vai valer para o irmão que fez profissão de fé também, não vai faltar gente para dizer o seguinte, rapaz, volta atrás. Dá tempo, vem para cá. São os convites. Larga Jesus. Larga o protestantismo. Volta ao catolicismo. Volta à religião pagã. Não falta esse tipo de convite. E tem gente que atende. E que Paulo vai dizer o seguinte, é incrível, como vocês que uma vez dizem, pelo menos, que foram libertos, agora estão voltando à escravidão. E Lutero também tem uma outra obra magnífica chamada Nascido Escravo, uma obra fantástica, vale a pena você ler. Deus nos libertou, não volte mais para a escravidão. Não volte mais para a escravidão. Versículo de número 10, ele diz o seguinte, guardais dias. Ele diz, interessante que o calendário que vocês tinham, tudo está voltando tudo da mesma coisa. E é interessante, irmãos, isso acontece muito no Brasil, né? Nós somos muito influenciados pelo o calendário litúrgico, católico, muito forte isso, pode ter certeza. Ele diz, guardais dias e meses e tempos e anos. Incrível. Deus libertou vocês, eu fui instrumento e agora estou vendo vocês voltando a tudo do mesmo jeito. Aí vem o receio. E aqui é um receio de um fiel pregador da palavra de Deus. Que receio é esse? Receio de vós. Tenha eu trabalhado em vão para convosco. Meu irmão, ouvi isso de um pastor fiel. Eu disse, rapaz, será que valeu a pena? Os estudos, os sermões, as pregações, as leituras. Me preparei. Passei a semana inteira fazendo sermão. Anos. De repente veio um herege, pregou o falso evangelho, plantando a sementinha do mal, e houve o desvio. É incrível. Zele pela sua liberdade, irmão. E zerar para a sua liberdade é você sair daqui e sair meditando no texto, pedindo a Deus para colocar no seu coração, para que você não abandone nunca isso aqui. Você nunca largar as fileiras dos fiéis. Porque tem muitos, irmãos, que abandonam, sim. A igreja da Galácia foi uma igreja, ou aquela região, tinha igreja fiel, mas tinha igreja já se afastando do evangelho da salvação. Paulo, então, tem que escrever essa carta e disse, rapaz, eu receio que o meu trabalho tenha sido em vão aí. O que eu falei foi de graça, não foi de obras. Eu falei foi o evangelho baseado somente em Cristo Jesus, e não nas cerimônias judaicas. Eu queria libertar vocês disso aí. Vocês estão voltando? Eu já fui. Inclusive, o que ele vai dizer, versículo 12. Sede qual eu sou. Rapaz, eu passei por isso aí. Eu estive preso no judaísmo. Eu passei por essas coisas aí. Sede qual eu sou, pois também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O principal que você ofende, obviamente, ao afastar-se do evangelho, é a Deus.
Paulo vai dizer, então, o seguinte: rapaz, eu passei por esse caminho aí. Se você for para Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer: eu sou judeu, eu falo hebraico, eu cumpro a lei, eu conheço, como poucos, a lei judaica. Fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, mas eu peguei isso aí tudo e considerei como refúgio. Nada, não serve de nada. Obviamente, a lei tem uma força muito grande. O decálogo, agora mais especificamente, é apontar para Cristo. E eu quero provar isso aqui. Volta aí um pouquinho, versículo 19 do capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: Paulo, é bom que Paulo, nas suas cartas, ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo responde, né? Que é para ninguém ficar pensando aí bobagem. Versículo 19, Paulo diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí Paulo vai dizer: a lei é uma adição, meu amigo. A lei é uma adição por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, veja bem, Paulo vai dizer o seguinte: a lei, ela serve só para apontar para Cristo. Salvar, ela não salva ninguém, porque ninguém é capaz de cumprir, mas ela mostra a necessidade do Redentor. Ela é uma adição. A lei, para quê? Para que lei? Ela foi adicionada para que, quanto mais você olha para o 10 mandamentos, mais você perceba a sua necessidade do Redentor. Por isso, quanto mais eu olho os 10 mandamentos, mais eu vejo Cristo, mais eu vejo a necessidade, eu quebro os 10. Eu preciso do Redentor. Aí, então, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Lembrando que o contexto é: a primeira coisa que eles fizeram foi tentar desqualificar o apóstolo Paulo. É para esse camarada aí, nem apóstolo, nem dos 12 ele é, meu amigo. Não ouça Paulo. Ele pregou o Evangelho até a metade. Falou de Cristo, mas lembre-se que tem Cristo, mas tem a circuncisão. Tem as outras coisas, tem um complemento. Né? Que o catolicismo também defende isso, né? A justificação é pela fé. Eles dizem que é pela fé, mas não é pela fé somente. É fé mais obra, fé mais sacramentos. Né? Mas o cristianismo genuíno, a justificação é pela fé. E Paulo vai dizer aqui: eu preguei, e Paulo disse que Deus impulsionou ele a pregar ali, através de uma enfermidade, que eu nem quero entrar nessa discussão, não faço ideia, só tem a sugestão aqui de alguns a partir desse texto, que seja realmente um defeito visual na visão de Paulo, né? Um defeito na visão de Paulo por conta disso aqui. Mas não é claro o texto, não. Tem indícios que você pode chegar a essa conclusão, ou talvez pensar que seja, mas eu não chego a fechar, é isso e pronto. Não. Tem outras pessoas que imediatamente já vão dizer que é. Né? Versículo 14 diz o seguinte: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Certo é que essa enfermidade de Paulo, ela produzia em algumas pessoas um certo desprezo, porque a palavra aqui, traduzida por desgosto, ela pode ser traduzida como, no grego, né, cuspir. Né? A ideia é: vocês não ficaram com nojo de mim. De alguma maneira, essa enfermidade, as pessoas olhavam para Paulo, viam essa enfermidade. Algumas vão falar de epilepsia, algo dessa natureza, porque também era uma enfermidade tida como imundo, né? Que as pessoas passavam, tinha nojo e cuspia. Tinha nojo e cuspia. E Paulo vai lembrar aquele povo e diz o seguinte: eu quero saber o que aconteceu para vocês deixarem o evangelho da liberdade. Porque, na verdade, eu preguei aí enfermo e vocês cuidaram de mim. Vocês não me desprezaram. O que aconteceu com vocês? Que eu cheguei aí enfermo e vocês me amaram, me abraçaram. Isso era uma tentação para vocês me desprezarem por eu ser enfermo, mas vocês não me desprezaram. Pelo contrário. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Eu era mensageiro de Cristo para vocês com enfermidade. O que aconteceu? Paulo estava receoso, agora ele está perplexo. Ele estava receoso. Agora ele está perplexo, porque ele disse: rapaz, em enfermidade vocês me receberam como sendo um anjo. E é interessante que ele usa, ainda que, no capítulo 1, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, além daquele que vos foi pregado, seja amaldiçoado, seja anátema.
E aí, então, ele diz o seguinte, no versículo 15, né? Que é feito, pois, de vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível, é que por essa razão alguns vão acreditar que ele tinha um problema, o problema dele era um problema de visão, por conta disso, né? Se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Pode ser uma expressão, vocês me dariam o que é mais precioso em vocês, vocês teriam me dado. Aí alguns vão dizer, não, é que a enfermidade de Paulo mesmo era nos olhos, e com certeza ele está dizendo o seguinte, esse não é o meu ponto, a discussão, mas é olhar como a igreja recebeu o apóstolo da liberdade em casa, o seu evangelho como se fosse o próprio Cristo, e agora está desprezando. Paulo está jogando pesado para dizer o seguinte, rapaz, como é que pode vocês mudarem tão rápido? Mas daí às vezes é tristeza, irmãos. A gente prega, a pessoa ouve o falso evangelho. Dói no coração. E às vezes, e quem paga sempre somos nós, né? Quem está procurando pregar, não estou falando nós presbiterianos, porque nós não somos os únicos que pregam o evangelho genuíno. Tem várias outras igrejas aí fora que pregam também o evangelho genuíno. Não são um número tão grande quanto os dos falsos evangelhos. Tem mais falso evangelho, com certeza. Mas tem outras igrejas também fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Aí, que são nossos irmãos, inclusive, né? E aí ele diz assim, que eu estava falando, né? Nós pagamos, né? Eu lá em Teresina, sou de Teresina, Piauí, pregando o evangelho uma vez, assim que saí do seminário, pregava o evangelho, saía visitando, casa em casa com a minha esposa mesmo, a gente evangelizava lá com os irmãos da igreja, e bati numa porta de uma pessoa, e ela tinha saído de uma igreja da prosperidade, né, que pregava prosperidade. E aí ela chegou e disse assim, não quero nenhum pastor na minha porta. Não quero. O meu amigo bateu a porta e foi embora. Depois eu descobri que ela foi de uma igreja da prosperidade e estava revoltada porque ela não foi atendida em todos os seus desejos. Ora, ela foi na igreja falsa. Ela foi na falsa. Por isso, irmãos, zele pelo genuíno evangelho da salvação, da liberdade em Cristo. Não seja escravo. Vamos continuar. Paulo ainda vai dizer o seguinte, e o que aconteceu com vocês? Versículo 16. Parece que quem fala a verdade acaba sendo rejeitado mesmo, né? Versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos falar a verdade. É isso. Você não gosta mais de mim porque eu estou falando a verdade para vocês. Então vocês querem ouvir como que coceira nos ouvidos de fato de verdade, ou querem ouvir a verdade? Me tornei, vocês que estavam pronto, de repente mudaram, estavam pronto de tirar os olhos e me dar, e agora não quer mais nem me ver. Já está com outro evangelho, já é outra pregação. Rapaz, o que é isso? Aconteceu com vocês? Voltaram à escravidão. Aí, versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Esse pessoal que está elogiando vocês, eu estou falando a verdade, sou duro, mas esse pessoal que fica elogiando vocês aí, eles só querem tirar vocês de mim. Eu sou pastor de vocês, eu amo vocês. Mas aqueles que ficam aí só com elogios, só querem uma coisa: ganhar o favor de vocês. Eles têm o mesmo problema de Absalão. E chegou e disse, se um dia eu for rei aqui, aí tem justiça nessa terra de Israel. Muito cuidado com a boca elogiosa, né? A boca elogiosa é perigosa. Não estou dizendo que você não deva fazer elogios. A Bíblia faz, obviamente, diz honrai sempre a homens como esse e tudo mais. Mas cuidado com aqueles que só elogiam e nunca têm a coragem de falar a verdade. Esses são perigosos. Paulo vai dizer, esses aí que estão elogiando demais só querem tirar o favor, é a única coisa que eles querem. Eu não amo vocês, não. Eu que sou pastor de vocês. Eu que amo vocês, que preguei o evangelho. Pregar a verdade, irmãos, é uma expressão de amor. Pregar o evangelho da salvação é uma expressão de amor. Posso entender também que pregar o falso evangelho
não é uma expressão de amor. Não é. Louve a Deus pelo pastor que você tem, que prega, os pastores que estão aqui, porque pregam a verdade para vocês. Quando é para elogiar, eles elogiam. Quando é para puxar a orelha, eles puxam. Porque o pastor é assim. O cajado serve tanto para tirar o inimigo, quanto para dar uma disciplina na ovelha também, quando ela precisar. E aí o versículo de número 18 vai dizer o seguinte: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Convosco, Paulo aqui hoje joga pesado, ele disse interessante, virei as costas, né? Mas não é bom ser crente só na minha frente não, viu? É bom ser crente também quando eu não estou presente. É bom sempre ser zeloso, não apenas quando estou presente convosco. E alguns dizem que essa é a carta mais dura de Paulo. E esse capítulo, essa parte é a parte mais dura. Mas é muito graciosa, irmãos, que é um pastor que ama a ovelha. Veja graça nisso do Senhor. Ele vai dizer assim no versículo 19: meus filhos. E aí, olha a expressão de amor. Meus filhos. É dessas expressões aqui que o Catecismo Maior vai entender o quinto mandamento, né, como sendo pai, né, para você respeitar. E o pai trata a igreja também como pai, que o pai pode ser o pai de sangue, o pai biológico, pode ser a autoridade da igreja, o pastor, a autoridade política. Deve tratar desse jeito, deve amar como pai mesmo. Olha o que ele diz aí. E aqui mais especificamente também como mãe, né? Como ele vai dizer: meus filhos, por quem de novo sopro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quem é que está disposto a fazer isso? Nenhum lobo voraz, nenhum falso pregador, nenhum falso profeta, só o pregador fiel, e disse: eu vou começar de novo. Quer ir para a classe catecúmeno? Bota de novo, vamos lá. Meu filho, meus filhos, por quem de novo, aqui é o pastor que dá vida pelas ovelhas, eu estou disposto a gerar de novo, a botar de novo no ventre, e carregar de novo, e falar das primeiras verdades, começar primeiro das doutrinas de Deus, de novo, da Escritura. Quero falar de novo, passo a passo. Estou disposto a falar da liberdade em Cristo. Que pastor, irmãos? Ele disse: não ouça eles não, eles querem tirar vocês de mim. Ouça o seu pastor. Ele vos ama. Ele quer o melhor para vocês. Ele está disposto a carregar vocês de novo, a voltar lá no início e dizer: vem, meu filho, vem, ovelha, vamos recomeçar. Está disposto a aprender de novo também? Versículo de número 20. Olha, se no versículo 11 ele mostrou, né, de 8 a 11, o seu receio, aqui fica clara a sua perplexidade. Pudera eu estar presente agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Receio de um fiel pregador, perplexidade de um fiel pregador. Vem por ver pessoas abandonando a liberdade, se tornando escravo de novo. Não faça isso. Se você tem feito, o Senhor te chama ao arrependimento nessa noite e diz, porque isso aqui não é apenas o pastor que fica assim. Você imagina Deus. Você imagina o Senhor dos céus e da terra. E aí, então, ele vai ilustrar isso com uma figura muito interessante do Antigo Testamento, que é chamada aqui de alegoria, que eu acredito que a melhor tradução seria tipologia, né? Do verso 21 até o verso 31, você tem aí o que nós poderíamos chamar de uma tipologia, né? São tipos, de fato. Do verso 21 até o verso 23, você tem aí um relato dos acontecimentos do Antigo Testamento. Depois, do 24 ao 28, o significado desses acontecimentos. E 29 até o verso 1, que essa separação não é boa também, versículo de número 21, perdão, do 29 até o primeiro, aí ele vai falar da aplicabilidade dessa história. Então, a história, o significado da história e a aplicabilidade da história. Rapidamente, a história aí eu vou só citar.
a história de Abraão. A história de Abraão e os seus 2 filhos. Né? Ele vai dizer, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? A lei é essa. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher, aí ele deixa claro, ele usa a figura do Antigo Testamento para fazer uma teologia bíblica linda. Ele diz, livre. Então, uma é da liberdade, outra é da escravidão. Exatamente, tem tudo a ver com o assunto de você cuidar da sua liberdade. Ele diz, deixa eu ilustrar para você não querer participar disso. Você não ouviu, não, a lei, não entendeu o que disse o Antigo Testamento. Você não entendeu o que a Torá conta para nós? A história de Abraão? Aí, ele diz, ele vai contando a história, no versículo 24, ele diz, estas são 2 alegorias, ou as 2 coisas alegóricas ou tipológicas. Na verdade, não é alegoria, nem tipologia, mas é tipológica. Não é, mais especificamente, tipológica. Elas apontam, elas têm um significado. Elas apontam 2 coisas. Ele está explicando o que é aquela história. Aquela história de uma mulher, né, ou de um homem, 2 mulheres, 2 filhos, 2 descendências, um é livre e outro é escravo. Isso que ele está dizendo. Né? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é clara, é Agar. A razão maior de Agar ser escrava aqui é porque ela representa a aliança baseada na lei e não baseada na graça, na liberdade em Cristo. Essa é a situação de um povo sem Deus. Versículo de número 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Vós, porém, irmãos, vocês não são da maioria. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaac. Vocês são livres. Graças a Deus que Paulo diz isso. Eu acredito que tem salvo ali, né? Ele acredita que esse povo ainda está salvo ainda, por isso que ele disse, bem aqui, filhos meus. Não volta para lá. Deixa eu te ensinar o Antigo Testamento. É assim, não queira ser filho da lei, porque filho da lei vai dar para condenação. Queira ser filho da livre. Queira ser da liberdade. Versículo 29. Agora ele vai aplicar, né? Ele diz, o que isso tem a ver conosco especificamente? Né? Ele vai dizer que os genuínos, filhos de Isaac, somos nós, como porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Ele diz, olha, esse povo aí que chegou, está perseguindo, isso não é novidade não, sempre foi. E nessa alegoria, ou nessa tipologia, nessas questões tipológicas, eu posso te mostrar isso. Já o mais velho perseguia, o filho da escrava perseguia o filho da livre. Aprendeu com a mãe, né? Filhos aprendem com a mãe, você, com os pais, você viu isso claramente. Hoje pela manhã, quando nós estudávamos um pouco sobre isso. E aí, então, ele vai chegar a essas implicações, né? Ele diz, segundo o Espírito, ou seja, a ideia é, agora nós nascemos, a ideia é, segundo o Espírito, nós somos o real Israel de Deus. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, preste atenção, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. A aplicação é, meu querido, não se envolva com a lei para a salvação, porque quem estiver lá não é herdeiro da graça. Conclusão, a aplicabilidade de Paulo é essa. Não entra aí. Porque se entrar, lembre-se, não tem parte no reino dos céus, na aliança da graça, está debaixo da lei, ou seja, está condenado. É que nesse texto que Paulo diz, né? Pelas obras da lei ninguém será justificado. Versículo 31. E assim, irmãos,
como filhos, não da escrava. E sim, ou somos filhos, não da escrava, mas sim da livre. Vai ficar claro. Não queira, zele pela sua liberdade. Antes de chamar para zelar pela sua liberdade, Paulo diz o seguinte: deixa eu explicar que da escravidão nós já viemos, não volta para lá. Não queira voltar para lá. E aí, é implicação ainda no versículo 1 do capítulo 5, que infelizmente está deslocado, ele está lá ainda na perícope de cima, na divisão de cima, ou no raciocínio de cima. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo agora aplica é o seguinte: se Deus te fez filho da livre, o que você está fazendo voltando para a escravidão de novo? O que você quer fazendo? O que você está fazendo de novo voltando para as obras? Quem é filho da graça, quem é filho da liberdade, vive livre, ou seja, não vive preso nem na lei, nem no pecado, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não vamos voltar de novo ao jugo de escravidão. Nascemos escravos, mas já fomos libertos. Como disse Lutero, o catolicismo prende, né? Lutero dizia isso no seu livro, né? Nascido escravo. Ele disse que, na verdade, o cativeiro babilônico, essa é a obra de Lutero, que a Igreja Católica prendia o indivíduo do primeiro até o último, né? Do primeiro dos sacramentos até o último, do batismo até a extrema unção. É um cativeiro, uma prisão. Ele não volta para isso, vem para a liberdade em Cristo Jesus. Aí, irmãos, chega no ápice, né? Eu não vou começar um novo sermão de jeito nenhum. Aqui já estamos caminhando já para o nosso final. Versículo de número 2, ele diz o seguinte: eu, Paulo, agora falando mais especificamente desse zelo da liberdade, ele quer caracterizar aqui a liberdade, né? E aqui ele vai fazer uma comparação entre o que é liberdade e o que é ser preso. O que é liberdade? Aí ele vai falar aqui de características do falso evangelho, ou seja, da escravidão, e depois ele vai falar também da liberdade e das suas características. Então, a primeira coisa que ele faz, não necessariamente numa sequência, tá? Mas veja aí: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, e todo homem que se deixa circuncidar, que é obrigado a guardar a lei. A primeira coisa que ele faz aqui é caracterizar, ele caracteriza o falso evangelho, que prende as pessoas. E qual era a característica desse falso evangelho? A salvação era baseada na circuncisão, aquele elemento religioso. Foi exatamente isso que o judaizante pregou lá na região da Galácia. Ele disse o seguinte: tudo bem, essa é uma parte, Cristo morreu, mas ainda tem a circuncisão. Aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: isso é característica do falso evangelho. Ele está aqui apontando como identificar. Achar que a salvação está ali, como alguns acreditam que a salvação está no batismo. No rito do batismo, não está. No rito da ceia do Senhor, não está. Essa é uma característica do falso evangelho. Alguns até acreditam que quando a gente batiza a criança, a gente está salvando ela. Não, meu querido. O batismo não salva. Nós nunca defendemos isso. A circuncisão nunca salvou. É claro, quando Paulo disse lá em Romanos capítulo 4, que ele diz que Paulo recebeu a fé, a bem-aventurança, ainda quando incircunciso. Ou seja, antes de receber o selo de justiça da fé. O que é circuncisão? Paulo vai dizer: e recebeu a circuncisão como selo de justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. E é interessante, né? E só um adendo aqui, que o filho dele recebeu o mesmo. O filho de 8 dias de nascido, Isaac, recebeu o selo de justiça da fé. Eu lhe pergunto: que fé é essa? Como é que uma criança de 8 dias de nascido recebe selo de justiça da fé se ela não tinha fé? Os pais. Assim também o batismo. Já era, sim, requerido fé na circuncisão. Já era requerida a fé. Selo de justiça da fé, Romanos 4:11.
Agora, a circuncisão, como diziam os judaizantes, não salva ninguém, nem o batismo. Não salva. Salva é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo de Paulo. É o que o Redentor fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, já morreram pessoas sem ter a oportunidade do batismo, mas creram em Cristo e foram salvas. Assim como também tiveram pessoas que não tiveram tempo de serem circuncidadas e assim também foram salvos. Então, essa é uma característica clara aí, descrita pelo apóstolo Paulo. E a outra característica de Paulo aí, ele diz, né? É guardar toda a lei. Versículo 4 também, ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. A segunda característica do falso evangelho, que a primeira é a circuncisão. A segunda é acreditar que pelo cumprimento da lei, você vai ser salvo. Então, essa é a segunda característica do falso evangelho, que tenta tirar a sua liberdade em Cristo Jesus. Primeira é achar que é salvo pela circuncisão, pelo ritual, pelo sacramento, e a segunda é achar que é pelo cumprimento da lei. Paulo vai dizer, não é. Não é. E depois de dar as duas características, ele dá as consequências. Ele disse, eu vou te dar as características do falso evangelho. As características do falso evangelho. Características são circuncisão, acredito que é salvo a partir disso. Segunda, acredito que é salvo pelo cumprimento da lei. E qual é a consequência disso? Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo, vou dar a consequência, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Você decide, meu amigo. Ou você acredita que a circuncisão salva, ou você acredita em Cristo. Uma das duas coisas. Não, eu sou pastor, eu sou meio assim, eu acredito que é meio pelas obras e meio pela graça. Isso é um, é outro. Paulo vai dizer o seguinte, a consequência é clara, abraçou aquele, deixou esse. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Cristo. E aí o raciocínio de Paulo é, abraçou o falso evangelho, afastou-se de Cristo. De Cristo vos desligastes. A ideia aqui, mais uma vez, é no que toca a responsabilidade humana. A pessoa diz, agora entendi a doutrina da graça. Aí, de repente, explica a graça aí, é porque Jesus morreu na cruz, agora cabe a mim fazer a minha parte para a salvação. Não. Para a salvação, não. Como consequência dela, sim. Mas para ela, não. Para ela, você não fez nada. Interessante, e aqui já com título de aplicabilidade mesmo, aplicação para nós. Algumas pessoas gostam demais, né, de enfatizar, e é isso que Cristo diz, que naquele último dia, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Vocês acham que são salvos assim? Não é pelas obras. As obras não são pecado, tá? Você não pensar que eu estou aqui condenando cumprir os 10 mandamentos, de jeito nenhum. Defenda aquilo que Calvino defendia. O uso da lei como instrumento de santificação. De salvação, não. De santificação, sim. Desenvolvimento da salvação. Posso e devo praticar as boas obras como consequência da minha salvação. Vamos adiante. E o versículo de número 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça. Obrigado. Esse irmão é uma benção. Aí ele vai dizer, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decai. Vocês saíram, você dizia que acredita, eu sou o evangelho da graça, de repente, você afastou-se. Como eu disse, se foi, é porque nunca foi dos nossos. Isso não é minhas palavras não, tá? Essas são as palavras de João, o apóstolo, em uma de suas cartas. E aí, agora ele vai caracterizar o verdadeiro evangelho. Se ele caracterizou o falso, agora veja como ele caracteriza o verdadeiro. Porque nós, pelo Espírito, e aí imediatamente ele já disse qual é a primeira característica, é pelo Espírito. Nós não somos
pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, como somos bons. Não, 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 não. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força. Pelo Espírito Santo que ilumina, irmãos. É incrível isso. Aquele dia que você ouviu o Evangelho e foi assim como escamas tiradas dos seus olhos. Como se tivesse tirado assim um tampão do ouvido e você agora ouve o Evangelho e, pastor, faz sentido. Isso é o Espírito Santo de Deus. O que Paulo está fazendo é, agora deixa eu caracterizar o verdadeiro Evangelho. Ele já caracterizou o falso, baseado na circuncisão, baseado na obediência da lei. Agora eu quero dizer, aqui é pelo Espírito. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. E aí ele vai dizer, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Segunda coisa, é pela fé, é o Espírito que aplica, que abre o nosso entendimento, e nós podemos ter fé. Uma outra característica do verdadeiro Evangelho, ele está comparando o falso com o verdadeiro. E está dizendo que o verdadeiro é Espírito, depois vai dizer, fé. A justiça não vem de nós não somos justificados pelas obras, é pela fé. E mais, ele vai dizer, versículo 6, porque em Cristo, nem a circuncisão, é aquilo que era base no primeiro, que é o falso evangelho, ele joga por terra no segundo, tem valor nenhum. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. A fé, a ideia aqui é a fé que se manifesta. Ele usa aqui uma voz média. Nós não temos essa flexão no português, né? A ideia é que volta para, é operado pela fé e desemboca no amor. Essa é a ideia. Mal interpretado um texto da Igreja Católica, porque esse texto também dá uma distorção legal nesse texto aqui, para dizer que é pelo amor que nós somos salvos e tal. A carta inteira está falando que não é assim. É uma consequência. Agora, uma vez que você tem fé, meu querido, essa fé tem que desembocar no amor ao próximo. Se foi pelo Espírito, você vai ter os dons do Espírito. Se for pelo Espírito, você vai ter o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo do Espírito. Se de fato você foi alcançado de verdade. Esse é o ponto de Paulo. Que carta linda, irmão. Por isso que Lutero disse assim, rapaz, é minha Catarina. Minha Catarina. Versículo 7 ainda vai dizer, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Agora Paulo vai dizer o seguinte, o que aconteceu? De novo, ele já vem fazendo essas perguntas, e aí ele começa a descrever um pouquinho desse povo aí, né? A primeira coisa que ele diz aqui na descrição dos pregadores da escravidão é, primeiro, esse povo não vem de Deus, não. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Primeira coisa, irmão, não é Deus, não. Se é o agir de Deus, não. Não é. O agir de Deus é transformando você e chamando para a graça. Primeira característica aqui desses falsos mestres é que ele diz assim, qual é a procedência deles? Você precisa entender, irmão, estude a procedência. De onde é que ele vem? Por isso que é bom estudar história. Eu sou professor de história do seminário, eu amo essa área. Vai saber a procedência. De onde é que vem? Qual é a raiz desse movimento? Onde foi que surgiu? Tem vários movimentos aí, irmão, que eu corto só olhando a história dele. Nasceu um ruim já podre desde quando nasceu. E Paulo está dizendo aqui, essa persuasão não vem de Deus. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento. Mas agora ele vai dizer ainda, mas aquele que vos perturbe, outra característica deles, são um bando de perturbadores. Perturbadores. Eles perturbam vocês com falso evangelho. Enquanto eu preguei, eles ficam perturbando vocês. É assim, não é? Vai por aí não, é para cá. Eles não são de Deus, eles perturbam vocês. E mais, é claro, eles vão ser condenados. Seja ele quem for, sofrerá
condenação. Não fique o falso pregador, o falso profeta, achando que não tem uma partezinha para ele. Tem sim. É reservado, como vai dizer Judas. Depois você lê a carta de Judas. Deus reservou eles para a condenação. Deus reservou esse povo para a condenação. Ele diz, seja ele quem for, não importa quem seja, quantos seguidores eles têm no Twitter e no Instagram, vai receber a punição de Deus. Não tem nem dúvida. E aí, versículo de número 11 vai dizer o seguinte: eu, porém, irmãos, se ainda prega a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Olha para mim. Todo lado dá livre, aquele que estava perseguido pelo filho da escrava. Se eu pregasse errado, nem perseguição eu sofreria. Olha para a história bíblica, Paulo está dizendo. Aí o versículo, ele diz, logo está desfeito o escândalo da cruz. O escândalo da cruz é pregar realmente aquilo que é verdade e que não, infelizmente, nem sempre vai agradar ao outro. Nem sempre. Porque é escândalo para alguns, loucura para outros. E o verso de número 12, agora Paulo faz aqui uma imprecação, ainda para os falsos pregadores, claro, os falsos mestres, vai dizer, tomara se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo joga pesado agora, porque ele diz, a circuncisão já acontecia em outros rincões, em outros lugares, em outras religiões, né? Tinha lá os adoradores da deusa Cibele, né? Que tinha circuncisão também, que alguns deles até se mutilavam mesmo. Aí Paulo vai dizer, já que vocês querem começar errado, então vão até o final. Vai lá, faz a mesma coisa dos adoradores da deusa Cibele, se mutilem. É isso que Paulo está dizendo. Falando, irmãos, sim, que há uma condenação para esse tipo de gente. Eu quero finalizar, irmãos, trazendo algumas aplicações para nós. Você sair daqui ruminando esse texto, pedindo a Deus que faça você meditar durante a semana. A primeira delas é que você se lembrasse da necessidade da constância. A necessidade de ser constante, de não cair. Porque, irmãos, o difícil não é nem você conhecer ou dizer que conheceu o Evangelho, o difícil é você permanecer. Por isso que a ideia é ser firmes e constantes, inabaláveis, perseverantes. A ideia, irmãos, é que você, uma vez tendo ouvido o Evangelho, não se afaste do Evangelho, não vá embora do Evangelho, que você fique, você abrace, tenha constância, não desista. Não larga esse precioso Evangelho, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho, além daquele que foi apresentado por Paulo, por Cristo, pelos profetas. Não aceite, irmãos. Não aceite. Segunda aplicação, irmãos, aqui, de alguma maneira, até já falei, cuidado com os bajuladores. Esses são perigos, são instrumentos do diabo para fazer você ir embora. Quando você vê uma religião que é só bajulação, você é bom, você é 10, só coisa boa para ti, cuidado com isso. O verdadeiro evangelho quebranta o nosso coração, bota na gente de joelho, pedindo a Cristo, tem misericórdia. Essa é a religião verdadeira, irmãos. Coração contrito e arrependido é o que Deus quer de mim e de você. Isso não quer dizer que o nosso evangelho não tem festa, pelo contrário, só tem. Porque aí vai minha outra aplicação, depois de você ter cuidado com os bajuladores, é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não eu, Cristo vai dar para você. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, permaneça fiel. Essa vida é apenas um pedaço da outra. Essa vida é apenas o início da existência eterna. C.S. Lewis, no último livro dele, das Crônicas de Nárnia, A Última Batalha, no último capítulo, Adeus à Terra das Sombras, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que tudo aquilo que as crianças tinham vivido em Nárnia era apenas a página, a capa da grande história que vai começar agora no céu com Cristo. Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, não vá, irmãos, ser fiel,
Porque aí você vai ganhar uma coroa de glória e você vai viver com Cristo eternamente. Essa vida só é a capa. Cristo tem uma história eterna para você. Não desista. Não larga. Por último, queria que você abrisse em Judas. Judas. Eu vou encerrar lendo esse texto. Judas, versículos 4 e 5. Judas 4 e 5. Ora, 24 e 25, perdão, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Irmãos, queria que você saísse daqui exultando Cristo. Porque talvez você olhe para você e diz, pastor, eu já falei heresia. E quero dizer para você, eu também já errei sim, nisso. E enquanto pastor, estamos sempre suscetíveis a errar. E eu não vou de jeito nenhum para o céu pela minha força, pela minha teologia, porque eu sou bom de jeito nenhum. Eu vou porque existe alguém que é poderoso para me guardar de tropeços, sem mácula, e me apresentar na glória em Cristo, nos céus. O próprio Redentor, o próprio Cristo. Não é pela minha força, mas é por Ele. É por Ele que nós vamos entrar. Nós somos pecadores. Tem um puritano que escreveu uma obra, eu acho que já foi traduzida, Bruised Reed, o caniço quebrado, a cana quebrada. Ele vai dizer algo interessante. Há mais graça em Cristo do que pecado em você. Há mais graça em Cristo. Você é pecador, mas há mais graça no Redentor. Um dia Deus quebrou Cristo para te dar a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse evangelho maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado pela carta de Paulo aos Gálatas. Obrigado, Senhor, por esse texto extraordinário que o Senhor nos legou, que tanto nos consola, que tanto nos traz paz e que tanto nos desafia a vivermos uma vida fiel diante de Deus e diante dos homens. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão fracos. Levanta-os, ó Pai, e faz-os olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que não te conhecem, chama-os pelo teu Santo Espírito, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém.